Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. No programa de hoje, nós conversamos sobre a síndrome do pânico, suas causas, seus sintomas e o seu tratamento. Participam a psicóloga e psicoterapeuta Rosana Miranda, o cardiologista Wilson de Oliveira e também a representante da Associação dos Amigos dos Pacientes de Pânico, Socorro Capiberibe. Eu quero começar esse bloco trazendo para vocês perguntas dos telespectadores. A primeira pergunta é de Antônio. Ele diz: sinto falta de ar, dificuldade para respirar, não consigo controlar a agonia. O que fazer numa situação de crise? Veja, eu acho que o primeiro aspecto que a gente tem que levantar é que normalmente a crise é autolimitada, embora para o paciente seja eternidade. Mas é importante assegurar isso para ele. Não adianta você ficar, por exemplo, dizendo reaja, ou que isso não é nada. Eu costumo dizer que fique perto, segure a mão, para a pessoa sentir que você está ali perto. Normalmente essas pessoas vão à emergência e são medicadas com ansiolíticos. Mas independente... Que não resolve. Isso que eu ia te dizer. Na verdade, a maior novidade sobre ansiolítico é cada vez usar menos ansiolítico. Exatamente por tudo que a gente sabe em relação... Claro que numa urgência você muitas vezes necessita disso. Mas o mais importante que eu acho por isso que a participação da família é fundamental. Um aspecto importante é que há pacientes que não conseguem mais sair só. Então eles ficam numa dependência muito grande. Eles não conseguem mais dirigir. E cada vez que o ataque ocorre no lugar, aquele local é o criminoso, então ele não vai mais lá. Né? Então isso vai limitando muito. Eu diria que basicamente, na hora da crise, é reafirmar, né? E eu acho que tem que começar dizendo que você sabe que ele está sofrendo muito, né? Mas lembrando que, como das outras vezes, isso é autolimitado. E fora da situação de crise, buscar uma ajuda, uma terapia, até pelo que você falou, se você não trata, a tendência é ir agravando, não só no sentido da intensidade dos ataques, como na frequência. E a melhora é exatamente o contrário, você vai diminuindo a frequência e a intensidade. Há inclusive um termo na Ampare que eles chamam de paniquito, que seria o pânico que ia ser e não foi. E por falar em Ampare, Socorro, tem aqui uma pergunta de Cláudia Alves. Ela quer saber como marcar uma consulta na Ampare. Isso, ótimo. Então, para o paciente chegar à Ampare, ele vai lá pessoalmente na Ampare, ele se associa... Você pode dar o endereço? Posso. Rua Oswaldo Cruz, número 393... Fica na Boa Vista, ali onde tem a Praça Oswaldo Cruz mesmo, certo? E funciona no prédio da Associação Médica de Pernambuco, certo? Então, o horário de atendimento é das 7h30 da manhã às 19h30, não tem interrupção para o almoço, certo? E também aos sábados, das 8 às 13 horas. Veja bem, a Ampare funciona para os associados. O paciente vai lá, se associa, certo? E existe uma mensalidade simbólica, que eu posso dizer, são R$20 por mês, certo? Para ser sócio, e passa a usufruir do tratamento oferecido pelos psiquiatras e pelos psicólogos. Aí pergunta, é gratuito? Não, não é gratuito, mas é um preço bem acessível, porque é só para os associados. As consultas com os psiquiatras são R$100. As sessões com os psicólogos, por serem semanais, variam entre R$50 e R$100. Aí é uma conversa já direta entre o paciente e o profissional. Tem que haver uma responsabilidade muito grande, tanto do profissional de fazer uma avaliação correta da real condição socioeconômica daquele paciente, como tem que também existir por parte do paciente a sua sinceridade de ver ali onde ele se enquadra direitinho, para não estar tirando a vaga de um outro mais carente. Rosana, dá para imaginar um acompanhamento, um tratamento, se a gente puder chamar assim, de uma pessoa com a síndrome
sem essa supervisão, esse acolhimento de um psicoterapeuta? Não, não dá. É como o Wilson tanto prega, tanto fala, que esse tratamento tem que ser conjunto. Até porque a medicação é bastante eficiente para tirar os sintomas. Acontece que nenhuma medicação vai tirar o que a gente chama de ansiedade antecipatória, ou seja, o medo do medo. E tem mais, no entender vasto, amplo, profundo, na medida em que a pessoa fica sem sintoma, ela corre o risco de levar uma vida absolutamente morna, quando, na verdade, para nós, psicoterapeutas, é aí que o tratamento vai verdadeiramente começar. Né? Para que a pessoa não faça do diagnóstico também um álibi, né? Um álibi no sentido de uma justificativa aceitável. Antes a pessoa não vivia tal coisa, não fazia tal coisa por causa do pânico. Hoje, se ela está no processo psicoterapêutico, vai ser difícil ela dizer, não, é o pânico. Ok, mas o que é o pânico? Até que ponto você é acometida? Afinal de contas, pânico não é doença infecciosa nem contagiante. Então, qual é o seu papel nisso tudo? Se tornar o sujeito da própria história. Viver uma vida escolhida, refletida e uma vida maior. Né? Como já dizia a frase, na verdade, de Benjamin Disraeli, a vida é curta demais para ser pequena. E as pessoas com pânico que pensam ter medo da morte, na verdade, é um profundo medo de viver. Mas não tem jeito. Quem está vivo, já nascemos, então quem está vivo deve encarar a vida como ela é e aproveitar o que ela tem de bom também. Doutor Wilson, Andréia Xavier, uso ansiolíticos e cannabis, maconha. Existe contraindicação pela combinação? Veja, a cannabis realmente ela é usada por algumas pessoas como ansiolítico e até hipnótico, no sentido de favorecer o sono. Na verdade, não é legal você associar, como eu falei antes, o ansiolítico ele acaba mexendo na cognição a longo prazo e também, de uma maneira geral, ao contrário do antidepressivo, ele pode dar dependência, inclusive com síndrome de abstinência, por isso que não se pode tirar um ansiolítico abruptamente, você vai diminuindo. Por outro lado, a marihuana ela pode ser o desencadeador da primeira crise. Eu tive alguns pacientes que tiveram da primeira crise de pânico sim, após. Sim. Não estou querendo aqui criminalizar a marihuana, mas eu diria que nesse caso aí a gente não tem ainda a indicação medicinal dela. A gente sabe que existe uma série de indicações medicinais da marihuana hoje, não né? tem pânico. Mas eu diria que não se ela me perguntasse entre o álcool e o ansiolítico, eu ficaria mais preocupado ainda. Eu acho que o álcool, e é frequente, como Rosana falou, geralmente nos homens, os homens demoram muito o diagnóstico, porque eles não aceitam. Atrás de um alcoolista, frequentemente tem uma depressão ou um pânico, porque ele usa o álcool como ansiolítico. O primeiro ansiolítico do mundo foi o vinho. Né? Então, os homens levam, em média, 2 anos a mais para procurar ajuda e, evidentemente, eles já chegam numa situação de mais sofrimento, têm dificuldade de expressar a emoção, então muitas vezes a emoção é expressada pelo corpo chorando, que são sintomas físicos, e é por isso que eles me procuram, porque a angina e a angústia têm a mesma raiz latina, angere, dói, angústia dói, e não é porque eu sou médico não, porque eu já tive, todos nós tivemos angústia, e angústia é uma coisa terrível. Né? Então, isso leva exatamente por aquele aspecto que você colocou no início, a falta de formação nossa no que se refere ao cuidado emocional, faz com que você não pense que aquilo pode ser angústia e não angina. Né? Então, nada impede de você ter as duas coisas. Por exemplo, eu tenho pacientes, alguns inclusive operados do coração, que desenvolvem depois a síndrome do pânico. E muitas vezes é difícil, quando ele tem a doença cardíaca, você diferenciar uma coisa do outro. Isso aqui realmente se refere ao coração orgânico, ou eu costumo dizer com eles, ou ao outro coração, né? Que eu acho muito mais difícil de tratar.
Socorro, vocês, entre os associados da Ampare, tem uma quantidade significativa de homens ou há uma prevalência de mulheres, de jovens, de pessoas do sexo feminino? Olhe, existe, eu acho que é mais ou menos equilibrado. Equilibrado? Eu acho que sim. É mais ou Agora, menos é equilibrado. mais frequente nas mulheres, É mais né? frequente Síndrome nas de pânico. mulheres, Mas na Ampare nós trabalhamos também com crianças e com jovens, certo? Agora, realmente prevalece o sexo feminino. Mas temos um número significativo de homens. E geralmente, Estela, são adultos jovens, embora, como tem um traço genético, geralmente você encontra outros casos. Eu me lembro de uma família que eu acompanhei a avó, a filha e a neta, né? Foi muito difícil dar o diagnóstico. Três gerações com a síndrome de pânico. Foi muito difícil dar o diagnóstico da senhora, porque ela era cega. E eu só pensei nesse diagnóstico quando a filha me disse: doutor, desde criança que mamãe tem isso. Porque naquela época, se hoje ainda se tem dificuldade desse diagnóstico, você imagine na época dessa senhora, e além de tudo cega. Você tem um ataque de pânico cego. Imagine o sofrimento. Então é sempre bom perguntar na hora se não tem alguém na família, porque há um traço genético, sim. No meu caso, inclusive, só um momentinho. No meu caso, inclusive, eu tive com a minha avó materna, com a minha mãe, que foi a segunda geração, eu já sou a terceira geração. E a minha filha tem depressão. Não é pânico, mas também é da família. Aí já são 4 gerações. E é bom lembrar que a genética não é destino. A gente herda a vulnerabilidade, não herda a doença. Que você pode, de certa maneira, neutralizar ou fortalecer. Ah, que interessante. Não é verdade? Se tiver tempo, a gente volta nesse ponto. Diz, Rosana. Não, eu quero falar sobre os pacientes homens, que talvez seja muito mais difícil deles chegarem, até porque a sociedade aceita melhor a interioridade que se verifica melhor nas mulheres. Então, a pessoa que tem um excesso de interioridade, como é o caso das pessoas deprimidas, por exemplo, elas são tidas como cavilosas na sociedade. E os homens são mais facilmente afetos aos movimentos de exterioridade. Mas, em compensação, quando os homens chegam, eles são ótimos pacientes, porque falam, talvez, assim, mais abertamente, com menos preconceito, tipo, já cheguei, então eu sento e realmente falo. Coisa que, por muitas vezes, as mulheres são mais cheias de pudor, para falar. Então, eu quero vir em defesa dos homens nesse aspecto, que realmente é a minha experiência. Olha só, a gente tem 2 minutos para terminar o programa e vamos tentar responder aqui mais uma pergunta de Rafael. É possível ter pânico mesmo sem nenhuma queixa cardíaca? Sim. O pânico tem esse outro problema que eu acho muito, digamos assim, sofrido para o paciente, porque há diferenças interindividuais, ou seja, entre as pessoas, e o pior, há diferenças também intraindividuais, ou seja, você tem num momento um ataque de pânico onde predomina a sensação de desmaio, o outro você tem um ataque como se você tivesse sufocado ou mesmo a dor no peito, né? A sudorese, quer dizer, o excesso de suor, e isso pode variar. Ou às vezes ele começa a ter o ataque noturno, e alguns só tem um ataque noturno. Então, se eu tenho o ataque sempre da mesma maneira, é óbvio que isso vai me tranquilizar. Olha, é autolimitado, como ele diz para mim, aí eu digo para o pânico, você vai passar. E aquilo que eu disse, no momento que você tem o diagnóstico, esse grau de ansiedade diminui muito. Imagine o que é você ter uma cascata de sintomas e receber o diagnóstico, você não tem nada. Você começa digamos assim, a ter dúvida se você tem sintomas realmente. E muitas vezes eu já vi casos onde foi dito a ela, você está fazendo chantagem afetiva, porque você não tem nada nos exames. É possível uma pessoa ter um ataque de pânico em algum momento da vida e isso nunca mais se repetir? Sim, claro. Sim, claro. Sim. Você não está condenado, uma vez teve um ataque, ter outro. Por isso, a gente só faz o tratamento, digamos, do ponto de vista farmacológico, quando você começa a ter um impacto negativo na qualidade de vida. Isso sempre compartilhado, porque nem sempre é fácil. O preconceito, mesmo em pleno século XXI,
em relação ao sofrimento emocional é muito grande ainda. As pessoas, por exemplo, pedem para não se colocar o CID do pânico, o código, né? Porque eles sabem que no momento de se colocar aquilo vai prejudicar ele no emprego. E muitas vezes, por exemplo, aquele doente que chega para mim com hipertensão e que na verdade não é hipertenso, ele prefere que eu coloque, até porque eu não sou psiquiatra. Né? Então ainda tem esse aspecto aí, e ele se sente melhor dizendo que vai ao cardiologista. Isso é possível sim, Estela? Deixa eu lhe interromper. Porque a angústia faz parte da vida. A angústia faz parte da vida. Acabou nosso tempo. Eu sei que o assunto não está esgotado, mas a gente pode voltar a ele numa outra oportunidade. Queria agradecer muito a participação de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco e agradecer muito a você que está em casa, que acompanhou o programa até agora e que participou do programa mandando perguntas. Boa noite, muito obrigada.